Serviços essenciais são mantidos em funcionamento no feriado desta quarta-feira. Governador Wilson Lima se reúne com comissão de professores em Manicoré. Governo do Estado aguarda a posição de Sindicato da Educação para apresentar contraproposta de reajuste. CEINFRA realiza obra de recuperação em trecho da AM070 e pede atenção aos motoristas. O feriado do Dia do Trabalhador terá muita bola rolando nos gramados brasileiros e europeus. Pela Série A do Campeonato Brasileiro estão agendados 8 jogos para hoje. Também teremos jogos pela Série B e pela Liga dos Campeões. Contribuintes superam as expectativas da Receita Federal e enviam mais de 30,6 milhões de declarações de imposto de renda. Morre Bete Carvalho, a madrinha do samba. Presidente Jair Bolsonaro confirma apoio aos revoltosos venezuelanos, mas descarta a intervenção. Fracassa a tentativa de retirada de Nicolás Maduro do poder. Militares de alta patente não apoiaram o movimento. Estados Unidos acusam a Rússia de garantir o ditador no cargo. Maduro proclama vitória e Juan Guaidó convoca novos protestos para hoje. De polícia. Disputa por ponto de droga pode ter sido motivo de duplo homicídio na Praça da Saudade. 2 bandidos morrem em confronto com a polícia no Jorge Teixeira após tentativa de assalto. Estes são os destaques desta edição do Jornal da Manhã, que está começando agora. 5h49 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. E como fica o tempo hoje em Manaus, Eduardo? Sol com muita nebulosidade, com chuva a qualquer hora 30 do dia. milímetros de precipitação pluviométrica é quanto prevê o clima-tempo para hoje. Segundo este instituto, a probabilidade é de 90%. A umidade relativa do ar no momento está em 79% e a temperatura em 25 graus. O filamento dos termômetros deve chegar aos 30 graus centígrados da máxima de hoje. E são normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus durante esta madrugada. O Rio Negro continua subindo. Foram mais 7 centímetros ontem. Sua cota em relação ao mar estava em 27 metros e 40 centímetros ontem. Quarta-feira, dia 1º de maio. Dia de São José Operário. Hoje também é o Dia Internacional dos Trabalhadores ou Dia do Trabalhador. Já se passaram 121 dias do ano e faltam agora 244 para terminar 2019. Os destaques históricos deste 1º de maio. Greve geral em Chicago, nos Estados Unidos, pela limitação da jornada de trabalho em 8 horas com choque sangrento e o registro de 38 mortos, isto em 1886. Nova greve nos Estados Unidos para estender a jornada de trabalho de 8 horas para todos os locais em 1890. Pela primeira vez em que a data era comemorada em âmbito mundial em 1890. No Brasil, a data foi comemorada pela primeira vez em 1895. Mas o feriado mesmo comemorado hoje só viria oficialmente em 1925. Ayrton Senna, campeão de Fórmula 1, morre em Imola, na Itália, em 1994. Agora Manaus, 5h51. Local. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Itamar Jardina. O sonoplasta. Exato. Bom dia, você ouvinte. Vamos às notícias. Oferecendo vários serviços voltados ao trabalhador, a Secretaria de Estado do Trabalho realiza no feriado de hoje o evento Amigos do Trabalhador, que ocorrerá durante a programação do Ministério da Economia das 8 ao meio-dia no Clube do Trabalhador, o SESI, localizado na Alameda Cosme Ferreira, bairro de São José Operário, na Zona Leste. Segundo a titular da CETRAB, Neila Azrak, o propósito é levar os serviços da Secretaria para os cidadãos. Vamos oferecer por meio do Sistema Nacional de Emprego, o SINEM, os serviços de cadastramento para emprego, emissão da carteira de trabalho e entrada no seguro-desemprego. De acordo com o diretor do SINEM, Alisson Ferreira, em parceria com o Ministério da Economia, o destaque do evento será a emissão da primeira e segunda vias da carteira do trabalho e Previdência Social, CTPS, na hora. O cidadão que busca emitir a carteira de trabalho terá a oportunidade de solicitar
visitar e receber a CTPS no momento do evento, disse ela. No evento haverá ainda a corrida do trabalho e a exposição de produtos feitos por artesãos e empreendimentos solidários cadastrados e beneficiários da Secretaria, promovendo a valorização desses trabalhadores e propiciando a oportunidade de venda de novos negócios. O chefe do Departamento de Geração de Emprego e Renda da CETRAB, Nelson Caldas, informou que a maioria dos serviços oferecidos são de grupos produtivos de economia solidária na área de alimentação, produtos regionais, além de serviços estéticos como massagem, esmaltação e designer de sobrancelha. Segundo ele, todos os serviços e produtos são comercializados por preço justo. A Federação do Comércio do Amazonas, a FEComércio, divulgou ontem os horários de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus neste dia 1º de maio, dia do trabalho. Aqui o comércio da região central funciona novas 13 horas nos shoppings. Os shoppings Amazonas, lojas 12 às 21, área de lazer e praça de alimentação 12 às 22 horas. No Manauara, lojas 13 às 21 horas, áreas de lazer e praça de alimentação 11 às 22 horas. Manaus Plaza Shopping, funcionamento das lojas das 14 às 20, áreas de lazer e praça de alimentação 11 às 21. No Millennium, lojas 14 às 20 horas, praça de alimentação 12 às 22 horas. Shopping da Ponta Negra, lojas, funcionamento 14 às 21, área de lazer e praça de alimentação 12 às 22. No Estúdio 5, lojas 14 às 21 horas, áreas de lazer e praça de alimentação 12 às 21 horas. Somauma Park Shopping, lojas 14 às 21, área de lazer e praça de alimentação de 12 às 22. No Shopping Via Norte, lojas, áreas de lazer e praça de alimentação, tudo de 12 às 22 horas. Em decisão proferida pela terceira vara do trabalho de Manaus, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, TRT11, condenou uma empresa de importação a pagar R$387 mil para um motorista que teve a perna mutilada após acidente de carro durante o trabalho. Ficou comprovado no curso do processo que o veículo apresentava constantes problemas mecânicos e não recebia manutenção adequada. Os órgãos de administração estadual não irão funcionar durante o feriado desta quarta-feira, quando se comemora o Dia do Trabalhador. O governo do Amazonas informa que os serviços essenciais nas áreas de saúde e segurança pública não serão afetados. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, as 26 unidades entre prontos socorros, adultos e infantis, maternidades, serviços de pronto atendimento, os SPAs, e as unidades de pronto atendimento, as UPAs, atenderão normalmente em plantão de 24 horas. O regime envolve toda a assistência central de medicamentos e regulação de leitos, contando com leitos de retaguarda do Hospital Delfim Aziz, na Zona Norte, além da rede privada, caso haja necessidade, por meio da Beneficente Portuguesa. Nas unidades que atendem com consulta agendada, como é o caso dos serviços ambulatoriais do Centro de Atenção à Melhor Idade, os CAIMs, e do Centro de Atenção Integral à Criança, os CAICs, policlínicas e fundações, não haverá atendimento neste feriado. O funcionamento destes serviços será retomado na na quinta-feira, 2 de maio, a partir das 7 horas. A central de flagrante, delegacias especializadas em apuração de atos infracionais, em proteção à criança e aos adolescentes, em homicídios e sequestros, delegacia da mulher do Parque das Cidade de Deus, funcionarão 24 horas. São centrais de flagrante, 1º, 6º e 12º, 14º e 19º distritos integrados de polícia, que atendem as ocorrências da Zona Sul, Norte, Centro-Sul, Leste e Oeste, respectivamente. Os registros de ocorrência poderão ser feitos no 3º DIP, na Zona Centro-Sul, e no 9º DIP, na Zona Leste. Os grupos operacionais, que são FERA, Departamento de Repressão ao Crime Organizado e Departamento de Investigações sobre Narcóticos, ficam de prontidão caso haja necessidade. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas manterá o atendimento em sistema de plantão para as áreas de família, civil, criminal, idoso, infância e juventude das 8 às 17 horas, na unidade localizada na Rua Francisco José Furtado, 210, bairro de São Francisco. O telefone para informações é o 3633-8095. Já as unidades do pronto atendimento ao cidadão, os PACs, administrados pelo governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, retomam o atendimento na quinta-feira, amanhã, dia 2. Manaus 5:57.
Em razão do contingenciamento dos recursos por parte do governo federal, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPEM-AM, irá suspender a partir do mês de maio deste ano as atividades dos 10 escritórios regionais do órgão no interior do estado. O atendimento do IPEM-AM nos municípios será feito por meio das unidades fluviais do órgão. Os recursos transferidos pelo Inmetro ao IPEM-AM destinam-se ao pagamento de pessoal, custeio e investimentos. Os valores são recolhidos para a conta única do governo federal e desta o convênio prevê repasse de 85% para o IPEM-AM. Os 15% ficam com o Inmetro. Neste ano, com o contingenciamento, o repasse dos 85% será cortado em 56% ou a partir de maio. Tendo em vista o contingenciamento dos recursos financeiros orçamentários, o IPEM esclarece que será obrigado a suspender atividades nos escritórios regionais com sede nos municípios de Boca do Acre, Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Parintins, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. Manaus 5:58. Com o objetivo de incentivar a prática esportiva e estimular a população a ter hábitos saudáveis, a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, irá lançar no próximo dia 8, quarta-feira, às 18 horas, o projeto Vem Dançar. A ação, que foi planejada para acontecer em todo o Amazonas e nos bairros da cidade de Manaus, será inaugurada na Arena da Amazônia. Além das aulas de dança, também serão oferecidas aulas de orientação, de caminhada e corrida. O Vem Dançar terá a participação de 3 professores, Hudson Praia, Taylor Max e Misael Gibbs. Com o tema Desafios e Perspectivas da Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes contra a Violência Sexual no Amazonas, o Seminário de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e o Adolescente acontece nos dias 16 e 17 do mês de maio, aqui em Manaus. O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Assistência Social em parceria com as Secretarias de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas e o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, com apoio da Caritas Arquidiocesana de Manaus e a Fundação Amazônia Sustentável. O encontro será realizado no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasquez, localizado na Avenida Constantino Neri, bairro de Flores, onde serão oferecidas oficinas, palestras, mesas redondas e mini plenária. As inscrições já estão abertas e se estendem até 17 de maio. Nos dias 8 e 9 de maio será realizado o curso Licitação e Contratos pela Procuradoria-Geral do Estado por meio do Centro de Estudos Jurídicos e em parceria com a Associação dos Procuradores do Estado do Amazonas. Ao todo foram disponibilizadas 230 vagas. O valor é de R$300 para os pagamentos em forma de empenho no caso dos órgãos públicos, 150 para profissionais liberais e 50 para estudantes. A programação é voltada para servidores públicos, advogados, contadores, administradores e acadêmicos. O evento será realizado das 14h30 às 18 horas no auditório da própria PGAM, na Rua Emílio Moreira, número 1308, bairro da Praça 14 de Janeiro, na zona sul de Manaus. Estão abertas inscrições para o concurso de capelão naval, que serão encerradas no dia 20 de maio, e o concurso do Colégio Naval, 190 vagas com inscrições até o dia 29 do mesmo mês. As inscrições são feitas pelo site de ingresso na Marinha ou pelo posto de inscrição das 8h30 às 16 horas. A taxa de inscrição no Capnave é de R$126 e do CN está no valor de R$105. A isenção da taxa pode ser pedida por aquele que pertence à família inscrita no CAD único do governo federal com renda familiar inferior ou igual a meio salário mínimo. Manaus, 6h05. O Jornal da Manhã vai até o canal de onde fala Valdino Castro. Bom dia, Valdino. Bom dia, Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã. Neste 1º de maio, o município estará realizando o evento cultural em homenagem ao Dia do Trabalhador. O projeto será organizado pela paróquia de Urucará em parcerias com as comunidades de zona urbana do município. O evento objetiva valorizar os trabalhadores nas diversas profissões. Todas têm seu valor. O trabalho enobrece e dignifica o homem. Na oportunidade, serão realizados sorteios, celebração de missa, leilão, venda de guloseimas e gincana cultural. A concentração ocorrerá na Praça de São Pedro, na Zona Oeste, a partir das 7 da noite desta quarta-feira. Parabéns, trabalhadores, pela força, pela profissão que exerce, pela honestidade e dedicação em fazer um trabalho digno e de extrema importância à sociedade. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. Obrigado, Valdino. São 6h07 em Manaus. De Urucará, nós vamos agora até Manacapuru com Alberto Zegdeg.
Muito bem, Eduardo. 1º de maio, dia dedicado ao trabalhador, e a Igreja Católica, juntamente com os sindicatos e associações de Manacapuru, realiza logo mais um ato público em homenagem a essa data tão importante para o trabalhador manacapuruense. Com o tema Bate-Papo, Políticas Públicas, o que é? A concentração está marcada para as 8 horas em frente ao Movimento de Educação de Base, o MEB, e em seguida caminhada saindo de frente da Igreja Matriz Nossa Senhora de Nazaré, com encerramento na Praça 16 de Julho, em frente à Prefeitura. O pároco Padre Ronaldo, da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, tem mais detalhes sobre o evento. Primeiro, celebrar o Dia do Trabalhador, na perspectiva da campanha da fraternidade, que fala sobre políticas públicas. Então, o objetivo seria celebrar esse dia, mas sobretudo enfatizando para que a gente entenda a proposta da igreja de que hoje a melhor política para o trabalhador é pensar em políticas para aqueles que não estão trabalhando e repensar nas necessidades que os trabalhadores têm hoje, de um salário justo, como a categoria dos professores aí no estado do Amazonas estão lutando, e tantos outros grupos que precisa de um salário digno, um salário justo, um salário compatível com as suas necessidades, e a gente quer somar forças neste dia do trabalhador para a gente pensar que políticas públicas são necessárias nesse momento para o município de Manacapuru. Padre Ronaldo enfatizou ainda que esse movimento é um ato público, mas para a Igreja Católica também é um ato de fé, já que lutar por condições melhores para a sociedade é trazer as características do reino de Deus. Ronaldo aproveitou para reforçar o convite. Então, aproveita a oportunidade para convidar os católicos daqui de Manacapuru e todas as pessoas de bem que entendem que esse é um jeito de fazer política não partidária. Primeiro, o momento no MEB, ali atrás da Igreja Matriz Nossa Senhora de Nazaré, e depois nós estaremos seguindo por volta de 9 horas, passando pela Câmara dos Vereadores e terminando na Praça da Prefeitura. E esperamos que todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento possam participar conosco. Inclusive nós teremos uma participação muito boa da juventude, inclusive de crianças, que trabalha com os direitos da criança e do adolescente. O evento tem apoio dos sindicatos e associações de trabalhadores de Manacapuru. Para o Jornal da Manhã, reportou Zeg Deg. Obrigado, Zeg Deg. São 6 horas e 10 minutos em Manaus. O nosso bom dia para o Haroldo Braga, lá em Alvarães. Carlinho também, lá em Alvarães. Nosso bom dia para toda a rapaziada aí em Iranduba, principalmente na estrada aí. Abraço forte para a rapaziada da feira, que aliás informa, ei, é feriado, mas nós aqui da feira estamos trabalhando. Pessoal. Aliás, o trabalhador amigo é que faz movimentar a engrenagem desta maravilhosa máquina chamada Brasil. Exatamente. E hoje também a gente manda um abraço apertado para a rapaziada lá da comunidade do Novo Céu. Eles estão pedindo providências ao governador com relação a uma escola lá na comunidade. São 6 horas 10 minutos em Manaus, Edson. Isso, ainda queremos levar um abraço à equipe de campo de águas de Manaus. Aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, em frente à Farmácia Trabalhador do Brasil, quase pertinho do estúdio desse Palácio do Comércio, há uma torneira ali colocada. Aí os desocupados rebentaram essa torneira. Veio alguém de bom coração, consertou a torneira. Eles tornaram a arrebentar e a companhia está perdendo muito dinheiro na água que é derramada. Eduardo Ribeiro abaixo, por favor, tomem providências, amigos de Águas de Manaus. A companhia perde dinheiro e a população perde o produto. O precioso líquido. Que custa dinheiro. A gente aproveita isso para mandar um abraço bem apertado pro deputado estadual José Neto, presidente da Assembleia Legislativa. Já nos referimos a José Neto, faz aniversário hoje, já foi vereador nesta cidade, parlamentar, e é pela terceira vez que Exatamente. ele dirige a Assembleia Legislativa como presidente da casa, não é? Mas antes de tudo, temos dito aqui, José Neto, antes desta continuada luta no campo político, onde é um vencedor constante, tem sido muito vitorioso, ele, antes de tudo, é nosso colega na área da comunicação. José Neto, aqui de abraço. 6 horas 11 minutos em Manaus.
A significância da rede social do Luz Sporting Clube está contida na manutenção de seu patrimônio histórico, que ao longo de seus 107 anos será comemorado no dia 4 de maio deste ano, traz memorizada histórias de sua existência sociocultural na capital amazonense. A sede social, atualmente reconstruída pelos patriotas portugueses e seus descendentes, é formada por uma diretoria focada em restaurar nos mínimos detalhes o acervo do clube e ainda manter viva a tradição dos grandes bailes no espaço mais aristocrático do centro histórico de Manaus. O Luz é um símbolo da presença portuguesa por mais de um século no Amazonas. Manaus, 6:12. Seminário sobre tuberculose vai reunir profissionais da área de saúde em Iranduba. A reportagem é de J. Rai. Cerca de 200 profissionais da área de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos, agentes comunitários de saúde e outros, vão se reunir amanhã às 13 horas no plenário da Câmara de Vereadores de Iranduba, no 2º Seminário Municipal sobre Tuberculose. O evento, organizado pela Censa Local, conta com a parceria da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS, e uma das palestrantes será a coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose no Amazonas, Marlúcia da Silva Garrido. Segundo o enfermeiro Toquihiro Tomoda Filho, que coordena o programa no município, em Iranduba foram registrados este ano 19 casos da doença, 4 a mais do que no ano passado. Toquihiro explica que não há como prevenir a tuberculose. Porque no nosso estado, né, a gente tem essa sazonalidade. Uma hora tá em tempo chuvoso, outra hora não, né? Então, geralmente, quando tá nesse tempo chuvoso, as pessoas se aglomeram mais e tem tendência a adquirir a tuberculose, assim como a gripe, assim como outras doenças, né? Ainda segundo o enfermeiro, o compartilhamento de copos, pratos e talheres não transmite a tuberculose. Tanto é que as literaturas de hoje, elas já descartam isso, né? Os antigos nossos avós, nossos pais falavam muito isso, mas isso nunca foi comprovado de forma científica. Perguntado sobre os sintomas da tuberculose, o coordenador de controle da doença em Iranduba, Toquihiro Filho, explicou. A gente tem a tríade da tuberculose, né? Que é a tosse há 3 semanas, a sudorese e a febre alta, principalmente à noite. Então, tendo esses 3 sintomas há mais de 3 semanas, a pessoa deve procurar a unidade básica de saúde, né? Mais próxima de sua casa e realizar o exame de baciloscopia. A sudorese, a qual o enfermeiro se referiu, é o suor excessivo. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Manaus, 6:14. O governador Wilson Lima conversou ontem com uma comissão de professores do município de Manicoré. No primeiro encontro com representantes da categoria, ele reafirmou o compromisso do governo do Amazonas de manter o diálogo e falou sobre as limitações fiscais do estado para conceder um reajuste maior aos profissionais da educação. Wilson Lima esteve em Manicoré para entrega de ajuda humanitária a famílias atingidas pela cheia do Rio Madeira. Segundo Wilson Lima, a reposição da database de 2019 só não foi paga até o momento porque há um impasse entre os sindicatos que representam a categoria. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda Cefaz, quer apresentar na quinta-feira os representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, CNTE, e Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o ASPRON Sindical, a análise dos estudos econômicos entregues por eles ontem. A Cefaz, no entanto, está esperando a indicação dos nomes dos representantes do SINTEAN para marcar horário e local da apresentação do estudo técnico. Os representantes da ASPRON já foram definidos. Nós avaliamos tudo que nos foi passado, vimos detalhadamente os dados e queremos agora apresentar a nossa contraproposta. Mas precisamos dos nomes dos representantes do SINTEAN, senão não temos como avançar, disse o secretário estadual de Fazenda, Alex Glidio. Abordando Manaus a partir da visão de professores, artistas e escritores de renome nacional, o Conselho Municipal de Cultura com Cultura realiza nos dias 1º, 2 e 3 de maio o Seminário Manaus em Debate 2019. Toda a programação do evento, que este ano traz como tema Manaus Vista por Outros, será realizada na Escola Superior de Artes e Turismo, situada à Avenida Leonardo Malcher, Praça 14 de Janeiro. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas inaugura na próxima segunda-feira um novo prédio com ampla estrutura para o atendimento da população que precisa de assistência jurídica na área de família em Manaus. O imóvel localizado na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, fica próximo ao Fórum Enoque Reis, onde funcionava a antiga loja de imóveis planejados Bom Tempo.
A solenidade de inauguração será realizada às 10 horas. O prédio abrigará 14 defensorias de família e terá horário de expediente das 8 às 14 horas, seguindo a rotina de atendimento da defensoria em todo o estado. Uma importante mudança é que com a inauguração, primeira, quarta, sexta e sétima varas forenses da família, que automaticamente funcionam nas dependências do Fórum Nauque Reis, passam a funcionar no novo prédio. De acordo com o defensor público geral do estado, Rafael Barbosa, a ideia é proporcionar excelência no atendimento e nos serviços da instituição prestados à população, além de dar maior conforto aos assistidos, defensores e servidores. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-M, vai realizar no mutirão para entrega de certificado de registro e licenciamento de veículos nos dias 9 e 10 deste mês de maio, durante evento em alusão ao Maio Amarelo. A programação acontecerá no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Avenida Constantino Neri, bairro da Chapada. Nos 2 dias, a entrega dos documentos ocorrerá de 8 às 18 horas. As inscrições para o Programa de Apoio à Iniciação Científica, o PAIC, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS-AM, em sua edição 2019-2020, foram prorrogadas até o dia 10 deste mês. E o edital está disponível no endereço eletrônico www.fvs.am.gov.br. As contas da Prefeitura de Carauari do ano de 2013, de responsabilidade do ex-prefeito Francisco Costa dos Santos, foram reprovadas pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado, TCAM, durante a 12ª sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira. Com mais de 25 irregularidades constatadas, o relator do processo, conselheiro Júlio Cabral, condenou o gestor a devolver aos cofres públicos um montante de 15,1 milhões de reais referente à multa de 71,6 mil e mais alcances que totalizaram um montante de 15 milhões por obras pagas e na maioria não executadas. Os valores dos alcances devem ser devolvidos com empresas que prestaram serviços ao município. Manaus 6:18. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas alerta a população sobre os cuidados na hora de contratar serviços de vigilância eletrônica de segurança. Segundo o levantamento da pasta, 18 empresas que prestam serviços ou que atuam na venda de equipamentos estão irregulares. As empresas foram advertidas e terão prazo para se adequarem às normas técnicas. Segundo o coordenador do Gabinete de Assessoramento de Gestão Integrada de Segurança, Cidadania, delegado Luciano Tavares, para consultar a lista de empresas sem o aval da Secretaria para prestar os serviços, o cidadão deve entrar em contato pelo número 3652-2006. De acordo com a legislação, as empresas devem ser credenciadas pela Secretaria de Segurança para a prestação dos serviços à população. No entanto, das 25 empresas com cadastro prévio na SSP-AM, 18 não têm autorização da Secretaria para funcionar. O Amazonas será o representante do Brasil no Fórum Global da Força Tarefa de Governadores para o Clima e a Floresta. O evento segue até a próxima sexta-feira, dia 3, e contará com a participação do governador Wilson Lima e do titular da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira. Nos 2 primeiros dias de evento, o secretário de Meio Ambiente participará de reuniões de grupos de trabalho e de oportunidades de negócios para o desenvolvimento sustentável. Pecuaristas de 21 municípios do Amazonas deverão vacinar o rebanho contra a febre aftosa a partir desta quarta-feira, dia 1º de maio. A campanha Amazonas Sem Febre Aftosa, coordenada pelo governo do Amazonas por meio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a DAF, órgão integrante do sistema CEPROR, faz parte das ações de defesa sanitária animal para promover a erradicação da doença em todo o estado, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mais de 600 mil animais deverão ser imunizados. De acordo com a DAF, todos os bovinos e bubalinos deverão ser vacinados nesta etapa contra a doença, com exceção dos municípios de Boca do Acre e Guajará, que vacinarão os animais em até 24 meses. A campanha dos 21 municípios abrange Apuí, Barcelos, Canutama, Carauari, Eirunepé, Envira, Humaitá, Ipixuna, Itamaraty, Juruá, Lábrea, Manicoré, Novo Airão, Novo Aripuanã, Pauini, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, Guajará, Boca do Acre, São Gabriel da Cachoeira e Tapauá.
O presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR, foi recebido pelo vice-almirante Col Meneiro e pelo capitão dos portos do Amazonas, capitão de mar e guerra Alexandre Vasconcelos, para tratar da realização de curso de formação de marinheiros fluviais para o município de Itacoatiara. O vice-almirante Col Meneiro, do 9º Distrito Naval, explicou que este ano formaram 152 marinheiros de convés e 147 marinheiros de máquina. Para o segundo semestre, a diretoria de Portos e Costa confirmou a realização de novos cursos de convés e máquina para atender 120 alunos em 4 turmas de 30 cada. O deputado Cabo Maciel agradeceu o vice-almirante Paulo César Comenero e ao capitão dos portos Alexandre Veras Vasconcelos pelo atendimento de sua solicitação e das explicações concedidas ao presidente da Associação dos Fluviários de Itacoatiara. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, divulgou na última semana o edital de chamamento com a finalidade de estabelecer regras para a cooperação técnica entre o Estado e empresas privadas que tenham interesse em contratar a mão de obra carcerária. O edital torna flexível o processo contratual, reduzindo custos e potencializando a ressocialização dos detentos. A inscrição é de graça. A Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA orienta os motoristas ao se dirigirem aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão neste feriado do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e nos dias subsequentes, para que tenham cautela na condução de seus veículos e que atentem para a sinalização ao longo do trecho que vai do quilômetro 35 ao 78 da M070. Essa orientação tem o objetivo de evitar acidentes e ocorre em razão da presença de operários e máquinas nessas localidades da rodovia e recebe obras de recuperação por meio de uma ação tapa-buracos. O secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, reitera a necessidade dos motoristas terem o máximo de atenção e evitarem o excesso de velocidade nos trechos citados para que não haja ocorrência de acidentes. E ele disse: nós estamos trabalhando para recuperar a trafegabilidade da Manuel Urbano e para isso precisamos de um número considerável de homens e de máquinas na pista. Por isso pedimos prudência aos condutores de modo a garantir segurança para eles próprios, seus passageiros e para os trabalhadores, destacou o secretário da CEINFRA. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Começamos, Eduardo, nosso noticiário policial, dizendo que agora há pouco houve um capotamento na rotatória do bairro do São José, um Classic Prata. O Manaus Trans está na área, Corpo de Bombeiros também retirando nesse momento o homem que estava dirigindo o carro, só ele estava no carro, o condutor do veículo sendo retirado pelos homens do bombeiro, já que ele ficou preso às ferragens. O carro está com as rodas para cima. O Manaus Trans está orientando melhor o trânsito, o Dodô está por aqui, a Jaqueline também do Manaus Trans estão orientando com os demais agentes o trânsito na rotatória. É um Classic, repito, de cor prata. Bombeiro já está trabalhando aqui na área, bem como a Polícia Militar com o Manaus Trans fazendo toda a orientação do trânsito no local. Capotamento ocorrido agora há pouco na rotatória do bairro de São José. Pronto socorro 28 de agosto. Na madrugada de hoje, Eduardo, 3 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Uma pessoa deu entrada vítima de uma facada. Esse homem foi riscado a faca e deu entrada no pronto socorro 28 de agosto. Já no pronto socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem teve a barriga estocada, teve a barriga perfurada por um espeto de churrasco e também uma facada, é verdade, primeiro o espeto, depois a faca. Ele ficou com as vísceras expostas, foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Ao chegar no João Lúcio, tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Os anjos da vida, os profissionais, os médicos, os enfermeiros, os técnicos em enfermagens, os anjos da vida salvaram a vida desse homem. Aliás, todos que vão ao João Lúcio são muito bem atendidos e os anjos da vida fazem de tudo para que as pessoas recuperem a saúde. Falta uma coisa ali, tem outro ali que o pagamento não saiu, mas são muito bem atendidos pelos profissionais, pelos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio.
Pronto Socorro Platão Araújo, esse também localizado no coração da zona leste da cidade, Avenida Grande Circular. Aqui o negócio não é fácil, na ZL, no Platão Araújo, o plantão sempre bomba durante a noite e madrugada, e ontem não foi diferente. De ontem para hoje, uma pessoa deu entrada vítima de bala, vítima de tiros. Outra pessoa deu entrada vítima de bala entre a vida e a morte. Também foi atendido pelos Anjos da Vida. Uma pessoa deu entrada vítima de uma paulada na costela. Pegou tipo assim pela costa, entrando, pegando na costela. O homem chegou respirando com dificuldade. Já estava mais para lá do que para cá. Estava no bico do urubu. Ele chegou no bico do urubu. O passarinho da morte já estava. O passarinho da morte já estava sobrevoando o Pronto Socorro Platão Araújo. E quando o passarinho passa, meu amigo, não é fácil. O necrotério, a pedra do Platão Araújo bombou. Daqui a pouco eu conto quem foi que morreu lá no Platão Araújo. Foram vítimas de bala. Uma outra pessoa deu entrada vítima de um atropelamento. Ele foi atropelado por uma moto. Aliás, o Detran precisa fazer com certeza aqui um pedido dos moradores de toda a Zona Leste, uma campanha, umas blitz em relação aos motoqueiros. O negócio não tá fácil, assim também como alguns motoristas de lotação, né? Dos amarelinhos, do alternativo. Uma minoria está fazendo aí uma verdadeira loucura no trânsito. A grande maioria, nós sabemos, são pessoas de bem, são pessoas que trabalham para sustentar suas famílias. Eu conheço muito motorista de lotação, mas como diz um grande comunicador, amigo meu, onde começa o dever, termina a amizade. Então a gente tem o dever de orientar e de pedir mais fiscalização em relação a alguns motoristas do transporte alternativo que podem causar inclusive uma grande tragédia. Ontem duas lotações, 2 ônibus do transporte alternativo se chocaram na Cidade de Deus. Eles bateram o ônibus de frente, não foi um choque tão forte, porém várias pessoas ficaram feridas. O SAMU esteve no local. Os 2 motoristas entraram em acordo rapidamente e foram embora do local, deixando lá os feridos. Foram embora com medo da fiscalização, foram embora e as pessoas ficaram, os passageiros ficaram feridos no meio da rua. Não são todos, repito, mas tem muito motorista de lotação que não merece o emprego que tem e deveriam aí dirigir normalmente para que não haja uma tragédia na zona leste da cidade. Para quem dirige direitinho, para quem cumpre a lei do trânsito, a carapuça não serviu. Mas para alguns aí, meu amigo, merecem realmente perder o emprego. E mais, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, era por volta de 21h30. O rapaz chegou entre a vida e a morte engasgado e tudo aconteceu assim. Era um casal de namorados. As informações dão conta de que a namorada chegou com ele e disse: amor, vamos jantar, vamos comer alguma coisa? Pois muito bem, ele pegou na mão dela, saíram de mão dadas e foram até uma banca de churrasco localizada na Avenida Itaúba. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Ele se entalou com um pedaço da carne do churrasquinho de gato, ficou na goela dele. Ele foi levado rapidamente para o pronto-socorro Platão Araújo. A namorada esmurrava as costas dele para ver se ele cuspia a carne, mas não conseguia. Ela largava pé, pá na costa dele, nada do pedaço da carne sair. Se ele não é atendido mais rápido, teria partido dessa para pior, com um pedaço de carne desse churrasquinho de gato que vende ali na área da Avenida Itaúba. Se você for comer churrasco por aí, todo cuidado é pouco. Não é a primeira vez que nós noticiamos que uma pessoa fica entalada com um pedaço de carne. Ninguém sabe se ele, às vezes também dá para se entalar até com aquela farinha, que difere aquela farinha baguda, sabe, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, aquelas farinhas d'água, aquela farinha que parece uns pedaços de seixo, e eles acabam aí se entalando também com esse churrasquinho. O preço está muito bom, churrasquinho com direito a água e farinha a R$2.
Mas o gato, às vezes é gato velho, é gato duro. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. E atenção, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma morte, mais 2 mortes na Praça da Morte, a Praça da Saudade, em frente à sede do Rio Negro. Aliás, o Rio Negro é outro morto. Mais um duplo homicídio. Era a noite de ontem e aconteceu um duplo homicídio. 2 pessoas morreram e tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no centro da cidade, na área da Praça da Saudade, quando de repente 2 elementos em uma moto chegaram na praça, viram que 2 homens estavam ali naquele local. As primeiras informações dão conta de que essa morte tem a ver com o tráfico de drogas. Os 2 que estavam na moto, o que estava na garupa desceu da moto, o que estava pilotando também sacou uma arma e mataram esses 2 homens que até o presente momento não foram identificados. Eles morreram com 1, 2, 3, 4. Foram 5 balaços para cada um. E os 2 acabaram morrendo e morreram na hora. Isso aconteceu, repito, na Praça da Morte, na Praça da Saudade. A Praça da Saudade é aquela praça que fica em frente ao Rio Negro. Rio Negro, que é um time tão tradicional, mas para o futebol também está morto. Duplo homicídio. Uma perseguição policial, uma perseguição cinematográfica aconteceu a noite de ontem. Foi assim, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. 2 bandidos roubaram um carro. As primeiras informações ainda estão desencontradas. Ninguém sabe ainda se foi roubo, se esse carro foi tomado de assalto. Um Palio azul. Daí esse carro foi levado pelos bandidos. A polícia militar foi acionada. A Rocan rapidamente fez o cerco e localizou o carro. Os homens já estavam na Avenida Altasmirim, lá perto do Chega Mais, já no final do Altasmirim, na área ali, naquela área do bairro Jorge Teixeira. A polícia localizou, eles fugiram, daí começou a perseguição pelas ruas de dentro do bairro Jorge Teixeira. Foi uma grande perseguição. Quando chegou na rua Hilário Gujão, a famosa rua do Fuxico, os bandidos começaram a atirar na viatura da polícia, começaram a atirar na viatura da Rocan. Eles estavam pedindo para morrer. Atirar na Rocan é querer passar dessa para pior. Eles estavam tentando matar os policiais da Rocan. Os policiais, para não morrerem, os policiais, para defenderem suas vidas, revidaram os tiros. E os 2 bandidos não resistiram aos ferimentos. O passarinho da morte cantou para eles e os 2 morreram. Antes, porém, depois que eles estavam tentando matar a polícia revidou e acertou eles. Ainda assim, os policiais ainda levaram esses 2 para o pronto-socorro Platão Araújo. Chegando lá, eles já estavam entre a vida e a morte. Eles já estavam mais para lá do que para cá e já não havia nada o que fazer. Os 2 bandidos, após tomarem um carro de assalto, roubarem um carro, eles estavam armados, prontos para cometer assaltos. Eles estavam armados para matar, eles estavam armados para cometerem mais roubos e arrastões. Só que a polícia chegou, localizou, eles atiraram na polícia, aí deu ruim para eles. Atirar na Rocan é pedir para passar dessa para pior. E a população aplaudiu a ação da Rocan a noite de ontem. Muita gente que chegava no local aplaudia a ação dos policiais da Rocan.
O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. Para você que está dirigindo nesse momento e se puder evitar a área da rotatória do bairro do São José, assim o faça. É que houve um capotamento nessa rotatória, um Chevrolet Classic, né? Um Chevrolet Prata, um Classic capotou lá na rotatória. Manaus Trans nesse momento orientando o trânsito. O homem que estava dirigindo estava preso às ferragens. Já os bombeiros já conseguiu retirá-lo. Ele já foi levado por uma ambulância do SAMU e a PM também está na área. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, para não dizer que não falei em coisa boa, muita gente esperando com expectativa, inclusive eu. A equipe da Difusora também está convidada para a primeira festa dos produtores rurais da comunidade São Francisco do Arapapá. Vai acontecer lá na sede do ABC. Grande festa no Arapapá, vai ser no dia 4. No dia 4, se eu não me engano, é no próximo sábado. A festa dos produtores rurais lá no Arapapá. Eduardo Silva, Edson Melo e toda a equipe da Difusora está convidada. O negócio é bom lá no Arapapá. É contigo, Eduardo Silva. Esportes. O placar dos jogos de ontem, começando pela Série B, América Mineiro 0, Botafogo de São Paulo 1. A Copa Sul-Americana, Cerro 3, Carramarca 1. Colo-Colo 0, Universidade Católica do Equador 1. E dos jogos de hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro, 16 horas pelo horário de Brasília, jogam Corinthians e Chapecoense, Internacional e Flamengo, CSA e Palmeiras. O jogo das 19h15 também pelo horário de Brasília, Cruzeiro e Ceará. Avaí e Grêmio. Às 21h30 jogam Vasco e Atlético Mineiro, Fortaleza, Atlético Paranaense, Goiás e São Paulo. Pela Série B, um jogo hoje às 16 horas, jogam Oeste e Guarani. Na Copa Sul-Americana, 2 jogos. Às 19h15, Sol de América e Mineiros de Guaiana. E 21h30, Binacional e Independiente. E na Europa, pela Liga dos Campeões, às 16 horas, jogam Barcelona e Liverpool. Últimas notícias. O dólar encerrou a sessão antes do feriado em queda de 0,50% a R$13,9212 no segmento à vista. Em abril, o dólar acumulou valorização de 0,13% ante o real, o terceiro mês consecutivo de elevação. O índice Bovespa teve um pregão de oscilações moderadas em meio ao noticiário escasso e terminou o pregão desta terça-feira com leve ganho de 0,17% aos 96.953,33 pontos. A taxa de desemprego no primeiro trimestre do ano chegou a 12,7%, com alta de um ponto percentual em relação ao trimestre anterior, de outubro a dezembro de 2018, que foi de 11,6%, indica a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e Contínua, a PNAD contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Os contribuintes brasileiros correram nas últimas horas e cumpriram as expectativas da Receita Federal. O órgão esperava receber 30,5 milhões de declarações do Imposto de Renda 2019 e os contribuintes enviaram 30.677.080 delas até as 23 horas e 59 minutos desta terça-feira, o prazo final para a entrega dos documentos sem multa. Manaus 6h47. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o Brasil se solidariza com o povo da Venezuela, país onde o líder da oposição, Juan Guaidó, disse ter apoio dos militares para depor o governo de Nicolás Maduro e afirmou que o Brasil apoia a liberdade do país vizinho. O governo brasileiro descartou qualquer tipo de intervenção no conflito venezuelano, inclusive militar, e considerou que o apoio da cúpula das Forças Armadas da Venezuela ao opositor Juan Guaidó não foi confirmado ao longo do dia, como chegou a ser anunciado pelo presidente autoproclamado no início da manhã. Para o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, a perda de apoio militar a Nicolás Maduro não está evidente, embora acredite que ele está mais enfraquecido. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, confirmou ontem que 25 militares venezuelanos pediram asilo na Embaixada Brasileira na Venezuela. O autoproclamado presidente interino Juan Guaidó iniciou um ato perto da base de La Carlota, considerada estratégica para a Venezuela, nas primeiras horas desta manhã. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, estava pronto para deixar o país amanhã desta terça-feira, diante do levante convocado pelo líder opositor Juan Guaidó, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, mas mudou de ideia devido a uma intervenção da Rússia. Pompeo ressaltou ainda que há bom tempo ninguém vê Maduro. Em
mensagem divulgada nas redes sociais, Juan Guaidó convocou novos protestos para esta quarta-feira. Ele disse na gravação que o Nicolás Maduro não tem o respaldo nem o respeito das Forças Armadas. Os protestos tomaram as ruas da Venezuela nesta terça-feira e registraram oficialmente até o momento 2 feridos e 30 detidos. Os momentos de maior tensão ocorreram quando a Guarda Nacional Bolivariana usou sua estratégia de avançar com suas tanquetas sobre grupo de manifestantes. Alguns casos ocorreram ao longo do dia, os mais graves na Avenida Rio de Janeiro e na Francisco de Miranda. Na primeira aparição pública desde o início dos conflitos na Venezuela, nesta terça-feira, Nicolás Maduro afirmou que os militares que apoiaram Juan Guaidó foram pagos pela oposição. O chavista ainda negou que tenha perdido o respaldo das Forças Armadas e o controle da base de La Carlota em Caracas. A cantora e compositora Beth Carvalho, um dos maiores nomes da história do samba, morreu no Rio de Janeiro nesta terça-feira, aos 72 anos. Beth Carvalho estava internada desde o dia 8 de janeiro no Hospital Procardíaco, em Botafogo, no Rio, onde recebeu amigos para uma animada roda de samba. Ela tinha mais de 50 anos de carreira e uma discografia com 33 discos e 4 DVDs e muitos prêmios, homenagens e troféus conquistados ao longo de toda uma vida dedicada ao samba. Grande intérprete Beth Carvalho ficou conhecida carinhosamente como a madrinha do samba pelos talentos que descobriu e apadrinhou ao longo de sua carreira, como Zeca Pagodinho e o Grupo Fundo de Quintal. A sambista nasceu Elizabeth Santos Leal de Carvalho, no Rio, em 1946. O velório do corpo da cantora e compositora Beth Carvalho, conhecida como madrinha do samba e um dos maiores nomes da história do gênero, será às 10 horas desta quarta-feira, no dia 1º, no Salão Nobre do Clube Botafogo de Futebol e Regatas, no bairro Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Após a cerimônia, às 16 horas, será um cortejo no carro do Corpo de Bombeiros para o crematório no cemitério de Caju, na zona norte do Rio. Manchete dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã, começando pelo Jornal do Comércio. Crise deixa trabalhador sem ânimo no 1º de maio. Destaque da crítica. Crédito do IPI, cálculo da Cefaz, número usado em ataque à Zona Franca de Manaus, foi turbinado. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Alberto Zegdeg, J. Rai, Valdino Castro e Alberto Peregrini. A técnica foi de Itamar Jardim e Hamilton Cabral. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5 horas e 45 minutos.